Amém? Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, graças a Deus. Eu e a Carol estivemos aí num período servindo a nossa igreja ali na IMW Genebra, logo ali, né, como diz a missionária Renata. Deus nos deu a graça de podermos substituir o pastor Gustavo lá no período de férias dele. E chegamos essa semana, estivemos ali num tempo de muita qualidade. O bispo esteve com a gente ali, o bispo Gilberto, durante boa parte desse tempo. E Deus tem feito coisas maravilhosas ali naquela terra. Sempre quando você for orar, for interceder, lembre-se que nós temos uma igreja ali que está crescendo, que está avançando, em um lugar onde é muito secularizado, né? Onde a fé se esfriou bastante. Ali é onde que é o berço, um dos berços que nós temos aí da reforma. E infelizmente a gente vê o quanto que se esfriou lá a questão da fé. Mas temos avançado com a nossa igreja lá. Sempre que você puder, ore pelo pastor Gustavo, pela Luana, pelos meninos que estão ali rompendo em fé. Amém? Nesse tempo que nós estivemos lá, fizemos algumas mensagens, uma série de ministrações que falaram muito aos nossos corações. E orando a Deus, pedindo um direcionamento sobre aquilo que Ele poderia falar conosco nesse dia, Ele me trouxe uma palavra sobre o quão é importante aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós temos colocado para dentro da nossa vida. Então essa palavra que eu vou trazer agora é uma dessas mensagens que o bispo trouxe ali para a gente e que trouxe uma grande alimentação para a gente. Espero que Deus fale contigo nessa noite através dessa mensagem. Amém? Gostaria de te convidar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios 3, 9. Lá diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai, esta é a tua mensagem na qual vamos meditar nessa noite. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, trabalhar em nossas mentalidades. Sabemos, Senhor, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela tem poder para transformar por completo a nossa vida. Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito tenha acesso total à nossa vida neste momento. E que o Senhor venha falar ao mais íntimo dos nossos corações, Pai. Trazendo essa transformação que só pode vir da tua palavra. E que possamos estar atentos àquilo que o teu Espírito quer dizer às nossas vidas. E que possamos sair, Senhor, daqui diferentes de como entramos, ainda mais próximos de ti. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Se eu te perguntasse qual é a sua missão, o que você me diria? Quando a gente para analisar a nossa vida, a gente começa a entender que tudo a gente faz com um certo propósito. Quando nós acordamos, nós temos que nos propor a fazer algo. Mesmo que esse algo seja uma coisa simples, como tomar um café, fazer uma refeição, ou algo mais complexo. Mas independente do que for, nós temos que trabalhar um objetivo na nossa mente e alcançar esse objetivo no final do dia. Ou no final do mês, no final do ano. A grande verdade é que dentro do ser humano existe uma vontade, um senso de propósito que todos nós corremos atrás. Seja o propósito de alcançar uma carreira, seja o propósito de ter uma boa família, independente de qual propósito, nós sempre estamos correndo atrás de algo. Você já parou para pensar atrás de que você tem corrido? Deus, Ele nos dá
grandes maravilhas para que possamos administrar. E entre todas essas maravilhas que Deus colocou em nossas mãos, a maior delas, sem sombra de dúvida, é a nossa vida. Deus nos deu uma vida completa para administrarmos. E para onde a gente aponta essa vida, esse nosso grande tesouro, tem que ser, no mínimo, muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando da nossa maior riqueza. Na verdade, quando a Bíblia vai falar sobre aquilo que nos será cobrado, o que nos será cobrado mesmo é sobre a administração que eu tive da minha vida. Ele não vai me cobrar sobre outras pessoas. O que ele vai exigir de mim é saber se aquele tesouro que ele colocou nas minhas mãos, que é a administração da minha vida, eu consegui exercer da melhor forma. Por isso é muito importante nós entendermos qual é a nossa missão. Deus, Ele não só simplesmente nos criou, como quando nós nos perdemos no meio desse caminho, ao nos distanciarmos dEle, pecando, Ele traçou um plano de resgate por cada um de nós. Então, assim como Ele tinha propósito para a gente na criação, Ele continuou trabalhando esse propósito nas nossas vidas, mesmo quando nos distanciamos dEle, nos resgatando para os seus braços. E entender qual é a nossa missão em Deus, vai trazer um norte daquilo que nós devemos ser. Da onde nós devemos chegar. Porque eu não sei vocês, mas eu entendo que eu tenho um propósito no Senhor. Deus, Ele não criou a gente sem propósito. Ele não só simplesmente estralou os dedos para que nós nascêssemos e deixou a gente ali ao bel prazer. Na verdade, Ele tem grandes expectativas com as nossas vidas. Ele olha para a gente diariamente, buscando conversar e nos ensinar sobre quem Ele é, mas principalmente sobre quem nós somos nele. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar para entender qual é a minha missão, é entender qual é a missão de Deus. Porque entendendo o propósito de Deus, eu consigo olhar para mim mesmo e descobrir melhor quem eu sou. Então diga comigo assim, a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus. A missão de Jesus é glorificar a Deus Pai. A missão de Deus Pai é trazer seus filhos de volta para casa. Quando eu entendo essa missão de Deus, eu consigo melhor me encaixar dentro desse versículo que Paulo traz aqui para a igreja. O contexto da igreja aqui de Coríntio era uma igreja que tinha muitos dons, que tinha muito mover, mas que estava meio perdida. E aqui ele vem ensinando para eles o que é importante de ser seguido. E aí, ele fala nesse versículo 9, o que nós somos em Deus, cooperadores da sua missão. Então, se eu sou um cooperador de Deus, na missão dele, eu tenho que entender muito bem como é que funciona essa missão de Deus na minha vida. E que missão é essa que passa por duas etapas? Porque a missão do Espírito é glorificar a Jesus. A missão de Jesus é glorificar a Deus. Essa é a primeira etapa da nossa missão em Deus. E como eu dou glória a alguém? Como que eu consigo exaltar alguém? Eu posso apresentar um amigo de qualquer jeito, falando assim, esse aqui é meu amigo, ele está aí, se você quiser conhecer, você conhece e tudo mais. É uma maneira de apresentar um amigo. Agora, se eu quero honrar esse meu amigo, eu posso chegar para você e falar assim, cara, você tem que conhecer esse cara aqui. Ele é extraordinário. Você percebe que, por mais que as duas coisas sejam uma apresentação, em um eu demonstro o quanto que eu sou feliz de estar com aquela pessoa? Dar glória a Deus não é só simplesmente
levantar as mãos e dizer glória a Deus. Isso é muito importante. Na verdade, quando nós temos esse hábito, nós transformamos coisas no nosso dia a dia. Mas glorificar a Deus, glorificar a Jesus, vai muito além de só abrir os lábios, abrir a minha boca e entoar palavras de gratidão. Porque isso tem a ver com quem eu sou. E como Ele é e se torna na minha vida. Então, a melhor forma de glorificar a Deus, de colocar Ele no lugar de destaque, é com as minhas atitudes. E não só com as minhas palavras. É muito vão eu simplesmente falar, por exemplo, que eu amo a minha esposa todos os dias, mas com as minhas atitudes não demonstrar isso. Vocês concordam comigo? E se eu falar todos os dias eu te amo, mas todos os dias com as minhas atitudes eu mostrar que eu não a amo, ela vai prestar mais atenção na minha fala ou na minha atitude? Então glorificar a Deus vai além de abrir os lábios e falar o quanto que Ele é maravilhoso. Glorificar a Deus é demonstrar com as minhas atitudes o quanto Ele é maravilhoso. Porque se Jesus, de fato, transforma vidas, então Ele tem que transformar a minha vida. Então a maneira mais fácil e eficaz que eu tenho de demonstrar o amor de Cristo por outra pessoa é através daquilo que Ele faz na minha vida. Por isso nós somos chamados a testemunhar do Evangelho. Porque uma testemunha, ela conta daquilo que ela vê, daquilo que ela presenciou, daquilo que ela observa. Só que eu posso falar daquilo que eu observo na vida de outras pessoas, ou eu posso falar daquilo que eu observo acontecendo na minha vida. Cristo transformou sua história? Então você já tem inúmeros motivos para declarar o amor dele para outras pessoas. Isso é glorificar a Deus. Não só simplesmente o ato de estarmos reunidos aqui, e como no louvor aqui, nós entoarmos inúmeras canções que exaltam Ele. Mas de fato colocar Ele nesse centro da nossa vida e com as nossas atitudes demonstrar o quanto Ele é real nas nossas vidas. E isso fazer constantemente. Porque é através dessa nossa atitude de glorificar a Deus, dentro das nossas atitudes, nós demonstramos que de fato Ele é o Deus da nossa vida. Porque se eu não demonstrar isso com as minhas atitudes, vai ficar muito vago. Vai ficar apenas em um escrito antigo que por si só não vai transformar. Porque o que Deus gosta de fazer é usar pessoas para alcançar pessoas. Então, nessa primeira etapa da nossa missão, de glorificar a Deus, eu preciso entender que isso tem a ver com as minhas atitudes. Então vamos lá. O Espírito, ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você. Como eu glorifico a Jesus? Como eu participo dessa missão do Espírito Santo? Como eu posso honrar a Cristo dentro das minhas atitudes? É muito simples. Me parecendo com Ele. E quanto mais eu me aproximo de Cristo e o honro com as minhas atitudes, mais eu participo da missão do Espírito de Deus, que é de dar glórias ao Filho. Porque perceba, quem que nos convence do pecado e do juízo? O Espírito de Deus. E quando nós somos convencidos de que falhamos e entendemos isso, a gente passa por uma primeira etapa. Vixe, eu estou errado. E agora, o que eu faço? Agora perceba que o Espírito gera isso na gente, já apontando um caminho. Você está errado. Mas aqui tem um lugar de solução. Por isso a missão do Espírito é glorificar a Jesus.
Porque tudo que ele faz aponta para a cruz. Tudo que ele faz é nos levar ao entendimento do que a cruz fez nas nossas vidas. Então, toda vez que é através das minhas atitudes, eu glorifico a Jesus, eu me pareço mais com Jesus, mais eu participo da missão do Espírito de Deus. Amém? Mas aí, participando dessa missão do Espírito, eu sou compelido a participar de uma segunda missão, que é a de Jesus, glorificando a Deus Pai. Em todo momento da passagem de Jesus aqui na terra, você percebe o quanto ele honrava ao seu Pai. O quanto ele fazia questão de mostrar que o Pai na vida dele era algo essencial, mesmo ele sendo o próprio Deus. Então tudo que Jesus fazia apontava para a essência de tudo, que é honrar a Deus. E como eu posso então glorificar ao meu Deus? Como eu posso então trabalhar essa parte de colocar a Deus no centro? Então, enquanto Jesus vai modificando quem eu sou, as minhas atitudes, na medida que eu adquiro esse caráter de Deus na minha vida, essa integridade, essa fidelidade, mais eu me pareço com meu Pai, mais eu me aproximo dele. Então, glorificar a Deus Pai é cada dia mais permitir que o meu caráter seja moldado e seja trabalhado, para cada dia mais me parecer com Ele. Porque, na verdade, o que Cristo fez aqui foi demonstrar um caminho de como eu me torno mais parecido com meu Pai. Porque, à luz do Antigo Testamento, de várias regras, a gente conseguiu entender que não dava para poder chegar nesse parâmetro de varão perfeito. E de fato é impossível chegarmos lá. Só que Deus, Ele é mestre em tornar coisas impossíveis em coisas possíveis. Vou falar de novo para ver se vocês entendem. Deus é mestre em tornar coisas impossíveis em coisas possíveis. Ele consegue pegar aquilo que a gente olha e fala, não tem como, não tem solução isso aqui, e fazer com que aquilo seja resolvido da forma mais simples possível. De uma forma que a gente não consegue entender como aquilo aconteceu. Essa é a especialidade de Deus. Então, de fato, é impossível nos parecermos com Deus. Mas Cristo tornou isso possível, fazendo morada dentro de você. E quanto mais você permite que Ele vá fazendo essa transformação dentro de você, se parecendo cada dia mais com Cristo, se parecendo cada dia mais com Deus, mais você vai entendendo a segunda parte da nossa missão em Deus. Então, a missão do Espírito é glorificar a Jesus. A missão de Jesus é glorificar a Deus Pai. E a missão de Deus Pai é trazer de volta os seus filhos para casa. Às vezes a gente pensa que uma pequena parcela seleta da igreja, que nós denominamos evangelistas, são os responsáveis por trazer os filhos perdidos para dentro de casa. Mas essa missão é a missão do nosso Pai. E Ele nos permite sermos cooperadores dessa missão, de resgatar os seus filhos para dentro da sua casa. A minha pergunta para você é, você tem participado dessa missão como? Porque a Bíblia fala que nós somos cartas de Deus. Deus está escrevendo através da gente. Então você é uma grande propaganda do reino de Deus. Que propaganda você tem sido desse reino? O que você tem feito conscientemente para pegar esses filhos perdidos e trazê-los de volta para a casa de Deus? Porque participar dessa missão nada mais é do que entender
que eu sou um cooperador nessa obra e que o que eu mais devo desejar é que aquele meu irmão que está lá perdido conheça a Cristo. Não é à toa que a gente é chato pra caramba. E fique... É porque você não vê outras religiões do pessoal lá cutucando. Você tem que aceitar Cristo. A gente faz isso é porque a gente entende a maravilha que é viver na presença do Senhor. A gente entende aquilo que a gente era e aquilo que Cristo nos tornou. E a gente não quer isso só pra gente. Então perceba, participar dessa missão não é só simplesmente enviar missionários. Participar dessa missão é ser você a palavra de Deus para aquele que ainda não a conhece. Por isso que antes de participar dessa missão, de trazer os filhos de volta para casa, eu glorifico a Deus, para me tornar cada dia mais parecido com Ele. Porque isso torna a segunda etapa da missão mais simples. Porque é muito difícil você acreditar num vendedor que está vendendo algo que ele não acredita. Você concorda comigo? Se eu apresentar para você um produto aqui, mas desdenhando dele, tipo assim, vamos ver se vai funcionar, né? Será que você compraria? Será que você investiria seu dinheiro numa coisa que, para mim, é de qualquer forma? Mas quando você, através da sua vida, mostra aquilo que Cristo fez por você, quando você, através das suas decisões diárias, cotidianas, demonstra o que Cristo está fazendo na sua vida e na vida da sua família, aí sim fica fácil das pessoas entenderem que Deus é esse. Aí você torna mais fácil o processo daquele que está perdido de se encontrar em Deus. Porque essa é a missão do nosso Deus. Você faz parte dessa missão? Amém? Amém. Olha o que o texto de 1 Coríntios 10, 31 diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Desde o literal até a tua experiência de vida, até como você vai se portar. Porque você pode acordar todos os dias e olhar para a vida à sua frente, aquele dia que está diante de você, e você pode ter a postura de falar, Pai, que maravilha que é poder acordar e saber que o Senhor está comigo. Isso é colocar Deus no lugar de destaque. Pai, que maravilha que é hoje abrir os meus olhos e entender que independente dos desafios que vão acontecer nesse dia, o Senhor vai estar lá, segurando a minha mãozinha. Pai, que maravilha que é, independente dos processos complexos que eu estou passando na minha vida, entender que o Senhor não me abandonou e não vai me abandonar. Isso é glorificar a Deus. É mostrar que não tem a ver com os desafios que você está passando, ou as problemáticas que parecem ser insuperáveis, mas com quem Ele é. E Ele é independente do seu problema. Ele é independente da situação que você está passando. Então, tudo que você for fazer, faça glorificando a Deus. Porque Ele te resgatou. Ele é a essência de toda a vida. Ele te ama. E Ele prova isso com atitudes. Ele permite largar a sua glória, vir até nós, viver como nós vivemos, morrer em nosso lugar, vencer a morte. Mas além de vencer a morte, Ele compartilha a sua glória conosco. Por quê? Porque esse dom da vida que Ele conquistou, Ele nos deu. E a única coisa que Ele pede em troca é um relacionamento com Ele.
Porque ter fé em Cristo não é só acreditar que Ele existe. Porque vocês vão adivinhar comigo. Vocês acreditam que o diabo acredita em Deus? Com certeza. Você acredita que os demônios acreditam em Deus? Com certeza. Eles não só acreditam, como temem o seu poder. Então, ter fé em Deus não é só simplesmente acreditar que Ele existe. Porque nisso aí, a gente está meio que igual ao diabo. O que nos diferencia então dele? Eu tenho clareza de que Ele morreu pelos meus pecados e me perdoou. Isso o diabo não tem. Então, quanto mais eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, mais eu coloco Ele nessa posição de destaque da minha vida. E 100% das coisas que eu vou fazer passam pelo crivo de quem Cristo é. E aí eu começo a pensar, agiria Cristo assim? É assim que Ele tomaria essa atitude? É para cá que Ele iria? Porque eu entendo que aquilo que Ele faz na minha vida é muito mais importante do que o que eu posso conquistar com os meus próprios esforços. Amém? No texto de 2 Coríntios 5,18, diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então perceba, o fato de participarmos da missão de Deus, de trazer os filhos de volta para casa, é um ministério em nossas vidas. Porque nós temos o ministério do quê? Da reconciliação. As suas atitudes, a sua vida, tem que trabalhar incessantemente para reconciliar aquele que está perdido com Cristo. Tudo que você faz no seu dia a dia, tudo que você produz na sua vida, tem que levar aquele que está perdido a um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Por isso, nós começamos com a etapa mais simples, que é glorificando a Deus, para que sejamos participantes dessa missão. Deus, Ele nos deixou um parâmetro muito claro de como nós devemos nos portar. Esse parâmetro se chama Cristo Jesus. Ele é a nossa forma. É no qual nós entramos e começamos a ser moldados. Só que quando nós entramos nessa forma, a gente ainda não está dentro do jeito que era para estar. Então é meio incômodo. Então tem uma coisa que eu tenho que ajeitar para cá, tem uma coisa que eu tenho que colocar para lá. Por quê? Porque Ele está modificando a minha estrutura. E quanto mais Ele modifica a minha estrutura, mais parecido eu vou ficando com Ele. E quanto mais parecido eu vou ficando com Ele, mais eu coopero com Deus Pai na missão de trazer os filhos de volta para casa. Eu não estou falando sobre entrar num seminário, fazer teologia, para ter os melhores discursos para convencer as pessoas lá fora. Eu estou falando sobre viver a experiência de ter um Deus vivo na sua vida e através daquilo que Ele faz na sua vida, deixar bem claro para o mundo lá fora de que Ele é real, de que Ele existe e de que Ele opera seus sinais e maravilhas até hoje. Você é a maior propaganda do reino de Deus. Ele quer te usar. Só que enquanto nós não entendemos essa nossa identidade de filhos, a gente não consegue ir além. Por quê? Porque para glorificar a Deus Pai, eu preciso entender que Ele é meu Pai. Só que às vezes a gente não consegue se portar a partir disso. Quantos têm filhos aqui? O seu filho chega para você para pedir alguma coisa dessa forma? Senhor Pai, eu gostaria encarecidamente de solicitar ao Senhor que o Senhor me entregue a mesada desse mês. É dessa forma que seu filho age? Você sabe por que ele não se porta assim? Porque ele sabe que é teu filho. Porque ele sabe que ele tem liberdade com você. Porque ele sabe que a sua vida gira em torno de fazer com que a vida dele
cada dia mais cresça e se torne melhor. Só que às vezes, quando a gente vai entrar na presença do Senhor, já começa pelo termo entrar na presença do Senhor uma vez que Ele mora dentro da gente, né? A gente nossa, não, calma lá. Agora é o momento da oração. Eu tenho que me portar de uma nova forma. E a gente não age com a liberdade que Ele nos dá. De entender que o texto que diz que se eu bater vai abrir, se eu pedir vai ser entregue, é real. Então, para viver essa missão, entenda a sua identidade. Você é filho de Deus. Melhor do que filho de Deus, porque você não é filho de um qualquer Deus. Você é filho daquele que rege todas as coisas. O rei sobre todos os reis. Por isso ele vai te chamar de embaixador. Porque você é um representante desse reino. Só que assim como o embaixador, ele não se porta de qualquer forma, porque ele sabe que ele está representando um reino, você também não deve se portar de qualquer forma. Porque o Pai que você representa, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o poder de mudar a sua vida, tanto quanto Ele tem o poder de transformar a vida daquele que está perdido lá fora. Porque um dia nós estávamos lá. E a misericórdia do Senhor nos alcançou. E se hoje estamos aqui, é porque a misericórdia dele se renova em nossas vidas. Nós precisamos entender a nossa missão. E essa missão, ela traz recompensas. Olha o que o texto de Mateus 6,33 diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são essas coisas? Todo o resto. Porque se você trata viver Deus como prioridade na sua vida, o resto verdadeiramente se torna resto. Porque você entendeu que a maior maravilha que você poderia ter na sua vida é estar na presença de Deus. Dessa forma, fica muito mais fácil eu viver o meu dia a dia, porque qualquer problema que aparecer na minha frente, eu vou entender o quê? Isso aqui é nada. Porque Deus é sobre a minha vida. Porque é Ele que sustenta. A minha vida está na palma das mãos dEle. Ele é o meu sustento. Ele que consegue todas as coisas para mim. Na verdade, quando acontece alguma coisa mais complexa na minha vida, que eu fico meio sem saída, eu falo com Deus assim, Deus, essa aí eu quero ver como é que o Senhor vai se virar, porque quando nós temos a nossa identidade muito clara na nossa vida, a gente sabe que Ele é por nós, e sempre será por nós. Deus quer transformar a sua vida. Só que a medida dessa transformação é a medida do seu relacionamento com Ele. É o quanto você se aproxima dEle. É o quanto você permite ser trabalhado por Ele. Quanto mais você permitir que Ele trabalhe em sua vida, mais você se aproximar dEle, exaltando a Ele da maneira correta, mais você exerce a sua missão. E exercer a nossa missão é a coisa mais extraordinária na nossa vida. Eu não sei se você já teve a sensação de déjà vu, que é quando você sente que você já passou por aquela situação. Quando eu tenho essa sensação, aquele momento fica um pouco sem graça para mim. Porque eu falo, estou repetindo essa situação, parece estranho. É porque fica meio sem propósito, por que eu estou repetindo isso? Às vezes a gente vive dentro dessa sensação. Eu estou empurrando a minha vida com a barriga. Vou indo. Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. E eu vou repetir de novo para ver se você entende. Ele quer fazer maravilhas na sua vida, na sua família, no seu trabalho.
Às vezes a gente cruza os braços e não entende a paternidade de Deus nas nossas vidas. E o quanto Ele está disposto a fazer por nós. Entenda, se Ele esteve disposto a entregar o seu único filho pelas nossas vidas, não importa o problema que você está passando, Ele está disposto a resolver ele. Só que Ele não nos torna mimados. Ele resolve através da gente. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você glorificar a Ele, mais participar da missão dEle, de trazer seus filhos de volta para casa, mais as demais coisas serão acrescentadas. Então talvez você está investindo o seu tempo e a sua energia no lugar errado. Não é o quanto você vai estudar, não é o quanto você vai ser melhor, não é o quanto você vai crescer na sua carreira. É o quanto você vai se aproximar de Deus. Porque o quanto você se aproximar de Deus vai tornar o seu propósito cada dia mais real. Amém? Ele continua o versículo lá no final, dentro de 1 Coríntios 3, no verso 13 a 15, dizendo assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Como eu disse, Deus nos deu uma responsabilidade: sermos administradores da nossa vida. Administrar a nossa vida significa participar da obra de Deus. Participar da sua missão. Você pode fazer isso de inúmeras formas. Você pode só simplesmente vir e participar disso, cantando algumas canções e falando o quanto que você o ama. Ou você pode entregar a sua vida para Deus, de fato, e permitir que Ele faça uma grande construção através da sua vida. O contexto desse texto é que, quando ele está falando sobre passar pelo fogo, ele vai dar alguns elementos, como palha, feno, madeira. Mas ele também vai falar sobre outros elementos, como o ouro, como a prata. Todos esses podem passar pelo fogo. Só aquilo que é sólido consegue de fato sobreviver. Deus é fogo consumidor. E quando Ele está na nossa vida, Ele vai tirando tudo aquilo que é supérfluo. A pergunta é: quais materiais você tem usado para edificar a sua vida em Deus? Como você tem participado dessa missão? Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos fazer uma oração agora. Creio eu que o Espírito de Deus está falando ao seu coração nessa noite. Então, enquanto eu conversava aqui com vocês, provavelmente o Espírito de Deus já foi trazendo algumas coisas aí que talvez você precise modificar. Talvez um senso de identidade que precisa ser melhor trabalhado. E dependente daquilo que o Espírito falou ao seu coração, eu gostaria que você fechasse o olho nesse momento e fizesse uma oração a Ele, falando sobre isso que você está sentindo aí. Sobre isso que Ele está comunicando ao seu coração aí. E declarasse para Ele que você, a partir de hoje, vai entender de fato essa identidade. E vai viver segundo essa identidade. Ser um participante ativo da missão de Deus. Todos os dias glorificando a Deus. Todos os dias, conscientemente, participando da missão de trazer os filhos perdidos de volta à casa do Pai. Deus, nós somos gratos a Ti, pois o Senhor tem feito inúmeras maravilhas em nossas vidas. Pai, nós não éramos merecedores. De fato, através daquilo que produzíamos nas nossas forças, com os nossos braços, de nada tinha valor, Pai.
Independente do conhecimento que nós acumulássemos, ainda assim, Senhor, tudo isso não tinha valor. Mas a Tua misericórdia nos alcançou, Deus. E nós declaramos, Pai, abertamente, que essa misericórdia transformou a nossa vida. O ato que o Senhor fez naquela cruz por cada um de nós, de se entregar voluntariamente para morrer em nossos lugares, de fato transformou a nossa história. Deus, no nome de Jesus, que possamos ter a plena consciência daquilo que o Senhor já fez e continua fazendo em nossas vidas. Entendermos, Senhor, que somos filhos Teus, verdadeiros embaixadores do Teu reino, representantes, Senhor, deste reino que o Senhor apresenta aos Teus filhos. Pai, ajuda-nos a sermos participantes dessa maravilhosa missão de glorificar a Ti e de sermos participantes, cooperadores, assim como a Tua palavra diz, na missão de trazer os Seus filhos de volta para casa. Ajuda-nos, Senhor, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas escolas, faculdades, dentro das nossas famílias, Senhor, nos nossos ciclos de amigos. Deus, no nome de Jesus, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais abrir mão do nosso antigo eu, para que possamos cada dia nos parecermos mais contigo e vivermos essa glória que o Senhor compartilha com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor faz morada dentro de nós. Ajuda-nos a abrirmos mãos do nosso eu, do nosso ego, e permitimos que o Senhor continue essa boa obra dentro de nós. Que o fruto do Teu Espírito, Senhor, venha cada dia mais exalar a partir de nós. Que possamos produzir de dentro para fora as grandes maravilhas que o Teu reino tem colocado em nossas vidas. E que possamos ser usados na Tua presença de uma forma extraordinária, Deus. É o que nós clamamos, Pai, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me